E aí, tudo bom? Espero aí que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua atenção e pelo seu tempo. Bom, no vídeo dessa semana, eu vou trazer aqui para partilhar com vocês algo que aconteceu numa conversa em um dos meus atendimentos com uma pessoa que a gente falava muito sobre, às vezes, algumas limitações que nós temos, a atitude, às vezes, que acaba acontecendo na nossa vida, a gente pedir ajuda para as outras pessoas quando a gente não tem um conhecimento, expor, às vezes, as nossas limitações, quebra de paradigmas. Então, o que eu vou expor hoje para vocês é esse bate-papo que eu tive com essa pessoa durante um tempo, né? E das coisas que aconteceram. Então, a nossa conversa começou assim. Ela estava bem na vida dela, pelas coisas que estavam acontecendo na sua família, na sua casa, na parte profissional, mas ela sentia algumas dificuldades em lidar com algumas coisas. E ela acreditava que ela não precisava de ajuda, ela acreditava que assim ela deveria fazer tudo que era necessário e tudo tinha seu tempo. E eu estava tentando passar para ela que tem algumas coisas que, se a gente quer mudar algumas coisas, a gente vai precisar sim quebrar às vezes alguns paradigmas, alguns ideais que às vezes a gente criou para a gente, porque isso tudo está enraizado na gente. Está enraizado porque são algumas práticas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, ou isso acaba a gente tendo alguns exemplos na nossa vida, da nossa família, ou de pessoas, outros tipos de pessoas que a gente teve contato, e são coisas que a gente acaba herdando. Isso eu comentei um pouco no outro vídeo sobre isso, né? E eu também posso falar por mim mesmo, em relação às vezes a algumas práticas e costumes que eu tenho, às vezes dessa dificuldade, resistência, às vezes em querer mudar, quebrar um paradigma. E eu acabei percebendo isso quando eu estava falando com ela, que eu já atendi algumas pessoas, meus atendimentos, conversas, e às vezes tem alguns padrões, às vezes que se repetem, e esse era um deles, às vezes da dificuldade da pessoa, às vezes pedir uma ajuda. Não estou falando no sentido, às vezes, que a gente tem que ser resistente, persistente. Não, não. O foco hoje é da gente realmente pedir uma ajuda, saber como lidar com algumas coisas. E aí a gente estava falando sobre, às vezes, o tão quanto, às vezes, a gente é sincero com a gente mesmo. Então, para a gente, às vezes, não lidar, às vezes, com mais uma frustração, às vezes a gente tem esse péssimo hábito de, às vezes, mentir para a gente mesmo. São pequenas mentiras, mas às vezes a gente acaba tendo essa habilidade. E a gente quer passar a mentira para as outras pessoas, ou principalmente para nós mesmos, acreditando que aquilo é uma verdade. Mas tem momentos na nossa vida e situações que às vezes não podem esperar o nosso tempo para às vezes a gente reconhecer tudo isso, saber aceitar. Então, às vezes, um algo a mais que nos impulsiona a querer, a mudar, a querer, a pedir ajuda para as outras pessoas, é parar para a gente pensar assim. Eu comentei com ela. Por que você não para pensar que às vezes o seu tempo é diferente do tempo de outras pessoas? Às vezes você precisa fazer algo às vezes para o seu filho e o tempo que ele está vivendo é outro diferente do seu. Ou às vezes a pessoa que está próxima de você, as pessoas que você se relaciona no seu trabalho. Aí ela parou para pensar, falou assim, eu falei, olha, eu vou te dar um exemplo para ver se você consegue compreender de uma maneira que fique mais claro. Às vezes você tem um objetivo, tem uma meta para cumprir. Em 10 minutos, ou de repente a pessoa às vezes que acredita em Deus, ó, Deus te deu um desafio. Ou se para você que não acredita em Deus, olha, então a gente tem um objetivo. Em 10 minutos, você precisa subir e descer as escadas para tirar, sei lá, 100 sacos de arroz. E cada saco de arroz pesa 20 quilos. Mas lembra você tem que concluir esse seu objetivo, certo? E você tem que pegar esse saco de arroz lá embaixo e levar lá para cima, né? Então pensa assim, vamos colocar que são 5 andares para você mensurar o tamanho e o seu esforço. Aí eu perguntei para ela, você pensando pelo seu conhecimento, você acredita que você consegue fazer isso sozinha? Mas eu falei, lembra, são 5 andares e cada saco de arroz pesa 20 quilos. Aí ela parou para pensar e falou assim, não consigo. Eu falei,
Falei, olha, o importante aqui não é o desafio. O que a gente está colocando em questão é o seguinte, você está lá na sua casa. Então você sabe que tem algumas pessoas que estão lá. Você só precisa concluir seu objetivo. Então o que você precisa fazer? Ela falou assim, eu tenho que pedir ajuda. Eu falei isso. Então às vezes a gente tem que realmente contar com as outras pessoas. Então entender que, para que você nunca se esqueça disso. Então todos aqui, eu falei para ela, todos aqui a gente deveria viver com um objetivo, que é um tentar ajudar o outro, né? E às vezes por diversos motivos, às vezes a gente não consegue, sei lá, pedir ajuda de outras pessoas com algumas coisas, por vários sentimentos que às vezes a gente tem dentro de nós, que às vezes eles estão distorcidos dentro da gente, a gente não sabe muito como lidar. Aí ela falou assim, poxa, é mesmo, Lauro, isso é uma verdade. Eu falei, então, às vezes a gente tem sentimento de medo, às vezes tem um sentimento, puxa, eu não quero atrapalhar aquela pessoa, às vezes, poxa, mas eu preciso... Mas isso aqui não seria minha mãe que tem que fazer? Não é meu pai? Não, mas isso aqui às vezes não é... Não, isso aqui é função daquela pessoa. Não, isso aqui é do meu patrão. Não, é de outra pessoa. Não, olha, isso daqui, não, eu tenho que fazer sozinha, eu vou resolver sozinha. E então tem várias coisas que às vezes a gente tem sentimentos dentro da gente que a gente acabou construindo. Ela falou assim, não, Laura. E também às vezes tem um sentimento, às vezes por vergonha. Eu falei, pois é, isso aí também. Ela falou assim para mim, não, às vezes a gente tem vergonha de mostrar para as outras pessoas os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu falei, pois é. Então, às vezes a gente está aqui para tentar ajudar um ao outro e entender isso. Você vê, mesmo nessa situação agora que a gente está comentando, a gente se ajudou. O seu ponto de vista mais o meu ponto de vista, a gente se complementou com o único propósito que a gente possa cumprir melhor a nossa missão da melhor forma possível. Ela falou assim, poxa, verdade. Aí eu peguei e comentei com ela algumas outras coisas sobre como a gente de repente conseguir às vezes alimentar esse sentimento de pedir ajuda. Então tudo isso acabou acontecendo assim. Eu estou disposto, assim, eu falei para ela assim, então estou disposto a ajudar você, né? Eu quero ajudar você nesse momento que você vem passando da sua vida, mesmo você no início da nossa conversa, você me falou que você não precisava de ajuda, mas eu estou disposto a querer te ajudar. Então o que acabou acontecendo no início da conversa é que você tentou me convencer de algo que não era uma verdade. Aí ela me olhou, balançou a cabeça. Então eu falei para ela assim, veja, e eu acima de tudo, o que eu quero, assim, eu respeito, né, a sua vontade, mas uma coisa que vai acima de tudo isso é o que eu senti. Eu senti que você precisava disso, então eu segui aquilo que eu estava sentindo no meu espírito, no meu conhecimento e acima de tudo no meu coração. E eu segui em frente tentando persistir em querer te ajudar, né, para que você, lógico, respeitando, né, o meu limite, não sendo indelicado com você. E eu falei para ela assim, você está conseguindo compreender aquilo que eu estou tentando te expor? Ela falou assim, eu tô. Eu falei, então a mesma coisa que você falou do sentimento da vergonha, eu falei, você não precisa ter vergonha dessa verdade, né? E acima de tudo, quando a gente quer sair disso para praticar algo novo, a gente tem que reconhecer. Eu sei que por um tempo e um período isso às vezes machuca, dói, porque tira a gente da nossa zona de conforto. Falei, não é mesmo? Não tira? E é difícil, eu sei disso. Mas é só por um período que isso vai acontecer. Porque senão, do contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai levar às vezes essa dor que você sente para o resto da sua vida. É como o peso lá, lembra do exemplo que eu dei? Você vai ficar com esse peso direto em você durante anos. E chega uma hora que isso vai esgotar. E isso pode causar um grande problema. Aí ela falou, poxa, realmente, isso é verdade. Aí eu falei, então, mas de que adianta você saber dessa verdade agora, pois a gente está vivendo nesse momento presente, e é o que a gente precisa praticar, as coisas no momento presente, tendo esse conhecimento, não adianta nada você entender e não colocar em prática, não é mesmo? Aí eu falei assim, estou entendendo. Eu falei, então, você sabendo disso agora, eu falei, então, e aí, o que você pensa em fazer agora? Ela deu risada assim para mim, aí ela falou assim, olha, Laura, se você quer me ajudar, tudo bem, eu aceito. Aí eu olhei para ela, assim bem no fundo dos olhos dela e falei assim, olha,
tem uma grande diferença entre entre eu querer ajudar você e você reconhecer que você precisa de ajuda. Entendeu? Então, assim, para analisar com carinho, né? A gente está aqui para a gente poder se ajudar. Os conhecimentos, eles se complementam. Então, senão fica muito pesado por um lado só. Não adianta só eu querer se você não quer. Você precisa reconhecer que você quer. E aí a gente vai realmente entrelaçar os nossos conhecimentos e a gente vai conseguir ajudar o outro. Aí eu falo assim, puxa, é mesmo, Laura. Agora eu entendi o que você quis me dizer. Então, eu preciso realmente da sua ajuda. E aí, assim, essa é a história que eu queria partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem for novo aí no canal, por favor, se inscreva. Você que já é aí da casa, por favor, compartilhe, marque as pessoas aí que você às vezes vê que às vezes tem tais atitudes, ou até você mesmo parar para refletir, contribuir e ajudar outras pessoas, tá bom? Espero que tenham gostado. Uma boa semana. Tchau, tchau.